Aí. Ei, opa aí, ó! Opa aí, ó, Bahia! Olha nós na Bahia fazendo farra, fazendo estrago, cara. É. Pessoal, tá com saudade de vocês, meu. Uma semana, 10 dias sem a gente se reunir aqui. Você gosta de data FIFA, esculhamba com a vida da gente, né? É bom para ficar com saudade um pouquinho, né? Bom, e pra gente aprender algumas outras cornetadas, né? Senão o programa fica sem graça. Sem dúvida. Mas cornetada a gente não tem dificuldade. A gente fica um pouquinho mais difícil. Hoje vai ser um pouco mais difícil, porque o Garbellini não está aqui, né? O Garbellini é um corneta diferenciado, né? Ele é um corneta, então vai ficar um pouquinho mais que a gente somos os cornetinha mais maneira. Bem mais tranquilo. Mas aí, gente, liderança, qualquer péssimo resultado para nós, quer dizer, quando até o pessoal igualar o nosso número de jogos, nós temos 4 vice-líderes, né? 4 pontos atrás da gente. É isso? 4 ou 5 pontos atrás da gente? Não, sim, desculpa, 3. 3 pontos atrás da gente. Se o Flamengo ganhar, se o outro lá, que é o Bahia, ganhar o jogo que falta também, que são jogos fáceis, o Bahia tem o Bragantino, né? Não sei se vai ganhar. Se o Flamengo ganhar do Mirassol, aí, que é o jogo que falta, eles ficam todos a 3 pontos da gente, tá bom? E nós temos melhor ataque, melhor saldo de gol, já passamos para cima, e é isso aí. Pronto. O que vocês acham desse momento do time? Vai lá, Paulão, tem a honra aí. Amigo Rolf Topper, boa noite. Cezão, pé quente, assistiu ao vivo a vitória do Verdone, lá nas arquibancadas da Fonte, do Pasto da Fonte Nova, né? Onde Rogério Cênico ficou chorando e, na verdade, ele está assumindo que ele é um técnico trica, porque exatamente como... Aliás, só faltou as tricas agora reclamarem, né? Porque não teve nenhum resultado, nenhum algo parecido com elas, assim, do que aconteceu ontem. Vitória excelente, vitória de líder de campeonato. Abel está mostrando que ainda é um ótimo técnico, ainda bem que acreditamos nele e temos boas chances. Vamos ver, quarta-feira já começa a nossa glória eterna, torcer para o Verdão e vamos ver o que vai acontecer. Libertadores é aí, depois de amanhã. Muito bom. Eu queria perguntar até para vocês, eu acho que eu vi uma grande evolução aí no time nessas últimas rodadas aí, na nossa lateral. O Giai vem surpreendendo, né? Algumas rodadas atrás a gente tinha uma dúvida muito grande nas duas laterais. Então acho que a gente teve uma grata surpresa da evolução do Giai e do Arthur também, né? Não sei se vocês concordam, o que vocês acham até. A gente teve o Piquerez se contundiu, o Jefté também. Aí chegou o Arthur, o moleque que está na base, e se a gente for analisar, talvez essa seja uma das grandes vantagens do Palmeiras, né? É ter a capacidade até de segurar a molecada da base, porque ele já recebeu propostas, o Arthur mesmo também. Mas o Arthur vai ter que ficar, cara. Esse menino tá com a lua para ele, meu amigo. Piquerez se machucar durante 8 semanas, aí voltar, vai para a Copa e eventualmente é vendido para o exterior. E o Jefté, que até chegou a fazer um jogo bom depois que entrou aí, se machucou também. Então esse menino tá com a lua virada para ele, cara. Ele sofreu demais no segundo tempo, porque o Bahia jogou em cima do Ademir, que é muito rápido e habilidoso. O campo ali estava pesadíssimo, e ele correu demais no primeiro tempo, fazia toda a ultrapassagem lá com o João Arias, ele que liberou as jogadas todas, porque o João Arias cortou para o meio, teve sucesso numa fantástica, mas em várias outras ele acabou não tendo grande sucesso. Mas o menino Arthur aí nasceu virado para a lua, cara. Eu acho que ele entra aí, dificilmente sai. Mais do que o Vanderlan, ele vai ter uma carreira ali. Ele precisa acertar algumas coisas. Ele fez uma jogada de ultrapassagem, cortou para o meio, bateu no gol, a bola saiu mascada
e sobrou fraca para o goleiro. Não foi um belo chute. Acho que ele não tem um pé direito bem treinado ainda. Precisa melhorar isso aí. Não, mas foi uma surpresa, né? Eu acho que até como é que os dois e o Jai também pela lateral direita, que eu acho que vem ganhando oposição, né? Essa é uma diferença que a gente vê. E assim, pessoal, vamos só dar um recado para todos os cornetas também, que agora as cornetas estão todos tranquilos, né? Todo aliviado. Eu queria depois, viu, Garba? Depois a gente vai conversar aqui, porque o Garba algumas rodadas, estava muito descrente. Muito descrente, aquela coisa dos hards, antigos hards. Treinamento, tá faltando treinamento. Porra, e o que a gente vê, cara, é um reflexo que muitas vezes na mídia o pessoal não consegue explicar direito, mas é um reflexo do investimento que o Palmeiras fez no ano passado. Que muita gente queria o resultado aí no ano passado e todo mundo falava, vai ver o ano que vem. Então é isso. Uma ideia, corroborando o que você está falando, Galuzzi. Vitor Roque, alguém lembra que o Vitor Roque tá no Palmeiras, cara? Então, exatamente. O pessoal não entende o Vitor Roque, né? Por que o Vitor Roque dele lá? Deixa o tornozelinho dele lá. Exato. Não, é engraçado, a gente não quero citar adversários aqui, mas o momento é interessante para a gente criar esse paralelo com o que acontece. Muitas vezes o pessoal manda treinador embora, não ganha 9 rodadas, 10 rodadas, mandando o treinador embora já. E aí chama outro treinador. Cara, esse negócio, hoje a gente vê, não é? Exatamente. Vai com Deus, vai com Deus. E agora é ótimo, né? E contrata um cara melhor ainda. E o que acontece? Porra, cara, isso disfarça uma incapacidade, não é por incompetência, às vezes é por falta de dinheiro mesmo. Do time se estruturar. Então, às vezes, um time é bom, mas você perde jogador. Invariavelmente tem contusão, tem suspensão, tem o cacete A4, e você perde jogadores. Daí, o Palmeiras está tendo jogador para repor. O Palmeiras, dificilmente você vê outro time que tem reposição nas posições como o Palmeiras. Não é fácil. Eu acho que a gente ainda tem espaço na defesa. A gente levou agora, por exemplo, no Brasileiro, já 10 gols. Não somos o melhor ataque, mas não somos a melhor defesa. Então tem coisas a ser arrumadas aí, né? Talvez ainda faça parte daquela reordenação do camisa 5 que a gente sempre pedia tanto, né? E ainda pede mais. O Marlon jogando que tá jogando, não dá para sair de jeito nenhum. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma resenha do que eu vi no jogo dentro, porque assim, cara, quando você tá no campo, você vê de outra maneira, né? Com certeza. E depois eu vou fazer um comentário aí sobre os dois laterais nossos aí, o Arthur e o Giai, né? E também sobre um outro jogador que está sendo... Cara, quem não conhece futebol, pode ser o torcedor mais apaixonado que tem, mas não conhece futebol, peca muito, cara. O que aconteceu? O Bahia tá mais descansado porque foi eliminado na pré-Libertadores, eliminado no Escambau, eliminado e só tem o Campeonato Brasileiro para jogar, tá? Então, qual foi a estratégia de Rogério Cênico? Foi jogar o time, dar uma correria, um aperto e um sufoco no Palmeiras, na velocidade, porque ele tem um time leve, ele tem lá o Everton Ribeiro, que apesar de já ser bem adiantado da idade, mete umas bolas bem interessantes, é um cara que sabe jogar. Joga bem, muito. E tem uma defesa sólida, cara. Então ele veio para cima. E outra, como o Abel falou na entrevista, nós temos que tirar o chapéu para o Abel. Foi um time muito bem treinado e muito agressivo. Se fosse tão agressivo assim, na Libertadores, talvez ainda estivesse jogando a Libertadores, mas só é agressivo assim no Brasileiro jogando em casa. Assim, desculpa, de levinho ali, né? Perfeito. De levinho, como dizia lá aquele famoso estilista. Né? Bom, mas é verdade, com 10 minutos de jogo, o tal do Jubá tinha feito 5 faltas agarrando 4 no Flaco Lopes, 4 no Flaco Lopes e uma no Alan, quando o Palmeiras tentava armar o contra-ataque. O Flaco Lopes estava jogando ali pela meia-direita, fora da área, o Palmeiras não tinha centroavante de área, e isso deixava a defesa do Bahia, ao mesmo tempo que folgada por não ter alguém para marcar, também um pouquinho insegura onde que a bola ia correr. Porque o Palmeiras chamava o jogo pela direita para virar o jogo pela esquerda, e o Andrés fez isso umas 5 ou 6 vezes, virando o jogo diretamente para o Arias, que foi onde saiu a jogada do gol, mas já tinha sido uma jogada antes, tinha uma anterior com o Arthur, e outra passando a bola através do Marlon Freitas.
Então a jogada era essa, e o Bahia matava ali. Então, com 15 minutos, o tal do Jubá já era para ter cartão amarelo e não tinha. O juiz foi caseirão ali. Mas aí foi a coisa. E o Bahia apertando, mas não conseguia chegar, não conseguia levar perigo. Defesa do Palmeiras muito bem postada. Até que aquela jogada maravilhosa, né? Começa com o John Arias, ele corre por meio igualzinho, só que aí o Flaco Lopes saiu de lá da direita que ele estava e veio jogar com ele aqui. Foi a primeira vez que ele veio jogar com ele. E o Arthur não entrou, o Arthur guardou fechado atrás. Acontece aquela jogada maravilhosa, o John Arias é brincadeira, né? Ele olhou, bateu lá no quinto nozinho da rede ali que vai bater a bola. Aliás, uma observação, só um parênteses nisso que está falando, César, não sei se vocês vão lembrar, mas os mais antigos devem se lembrar, esse gol lembrou muito um gol que eu estava no estádio nesse gol, no 6-1 que o Palmeiras fez no Boca Juniors, no Parque Antártico, em 94. Teve uma jogada que o Evair veio pela esquerda, exatamente. Deu de calcanhar e veio, se eu não me engano, o Roberto Carlos. E chapou no mesmo local. Só que o Roberto Carlos deu mais forte. O Arias colocou. Exatamente. O Arias falou assim: vai lá, na quarta colmeinha da rede lá, né? Foi na quarta colmeinha da rede, longe da trave, a 2 para baixo do risco de cima. Foi uma coisa impressionante. E aí, cara, quando começa o segundo tempo, o Palmeiras ficou do jeito que queria. Vamos pegar o contra-ataque, pegou um contra-ataque com 2 minutos, fez o segundo gol. O Bahia estava impedido mesmo, o Flaco Lopes, não tem o que discutir. Logo depois, o Bahia pressionando, e numa jogada de contra-ataque que o Giai puxou, o Giai demorou um pouco para servir a bola para o Alan. E aí perdeu a bola, tomaram a bola dele, e lá veio o Bahia e acabou fazendo o gol de empate. Aí a torcida cai de pau no Giai, porque mais 2 lances que ele tentou construir, ele perdeu a bola. E a mesma coisa aconteceu depois quando entrou o Felipe Anderson, que tentou construir 2 jogadas em velocidade, que não é a dele, e perdeu a bola. Porém, o que o pessoal não vê, o que o Giai jogou defensivamente foi uma monstruosidade. E não foi só porque aquela cena do gol que ele tirou em cima da linha de novo, nada disso, é porque ele desarmou o cara, o ponta esquerda, eu não sei quem é, não me lembro o nome, não se criou por ali, não se criou. Pela direita, pela nossa esquerda, o menino teve cansaço, saiu com cãibras, né? Só que aí a história do Felipe Anderson. O Felipe Anderson, Felipe Soneca, Anderson não sei o quê, Anderson Moleza, todas essas palhaçadas que o pessoal fala. Só que o cara construiu de uma maneira ali, cara, impressionante. Ele jogava pelo meio, ele alternava ali uma troca de bolas com o Andrés Pereira, né? E todas as jogadas começaram a sair por ali. E quem entrou muito bem também é outro que o Paulo aqui, fala mal, que é o Lombriga, cara. O Luiz. Mas, cara, a hora que eu vi ele entrando ontem, eu chorei, cara. Eu falei, não. Lembrei de você na hora, cara. Lembrei de você. O Luiz entrou muito bem, aterrorizou ali pelo lado esquerdo, né? E a jogada do escanteio, se não me engano, foi uma jogada que ele entrou pela ponta, passou pelo marcador, cruzou para trás e chegou alguém do Palmeiras, acho que foi o Felipe Anderson, alguém chegou junto e tirou para o escanteio. Aí que saiu o gol do Palmeiras. Tá? Então, cara, o torcedor não vê muitas coisas e vê de uma maneira muito. Mas esse Giai perdeu a bola de novo. O Felipe Anderson dormiu com a bola do pé. Cara, mas é do jogo, o adversário está ali para isso, né? Verdade. Para citar até o Paulão, que tá aí em Orlando e tudo mais, fazer uma ponte em relação a isso. A gente teve um jogo da seleção e a gente ouviu o pessoal da torcida pedindo Neymar, né? É quase para dar risada no negócio. Então você vê o grau de conhecimento, muitas vezes, do pessoal que vai. Né, cara? O Galuzzi, a mídia cronista esportiva entendida, que faz curso de arbitragem, o técnico nível 2 da FIFA, não sei o quê, os caras falando, metendo a boca no jogo de chutão, já que nós estamos falando lá do jogo Bahia, do jogo de chutão do Abel Ferreira. Como é que foram os gols da seleção? Tudo assim. Primeiro gol, como é que foi? Não foi uma puxada de contra-ataque? O segundo gol não foi uma esticada para o Hendrick, que ele cavou o pênalti? Para mim, acho que não foi pênalti lá, não. E o outro não foi um contra-ataque que o menino lá, esse novo aí que apareceu lá. Mas foi mais pênalti do que no Arrascaeta, isso eu te garanto. Não, é uma brincadeira.
É aquela história, né? A mãe da gente que é velhinha não consegue imitar o Arrascaeta, aqueles tombos. Pô, ele fez uma capoeira. Bom, deixa pra lá esse filho do mego aí. Então, mas o que acontece? Não, os caras cara... aliviam, mas eles aliviam muito para os caras. É impressionante, né? Não, mas é tudo o torcedor fica nessa bronca desnecessária. Aí o que o futebol está sendo jogado na Europa? Outro dia assisti lá Arsenal e não sei quem, Arsenal e Manchester. É um show de ligação direta. É um show de ligação. Isso é uma coisa que o Paulo estava falando outro dia, que a gente vem comentando isso há um tempo. Desde o Abel já vem falando isso. Boa parte dos gols sai isso. Se a defesa estiver bem montada, hoje em dia, é muito difícil você conseguir fazer gol, cara. Então você tem que puxar, você tem que atrair a defesa de algum jeito para conseguir entrar. Se eu sou treinador de futebol, cara, eu chego no meu time e vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer um treino onde a gente só possa fazer gol a partir de, no máximo, 5 toques no campo adversário. Aí você começa só para fazer um exercício de imaginação, sabe? Porque você começa a se posicionar e que você começa a pensar com a rapidez que tem que funcionar. Hoje o futebol está assim. Não é questão de ligação direta ou não, né? Então, todo mundo tem preparo físico, todo mundo treina. É como se só o Palmeiras treinasse e os outros ficassem em casa e entrassem em campo para perder, né? Vocês estão falando uma coisa. Primeiro, Flaco Lopes é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente. Hoje, no momento, é indiscutível o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. 2, se vocês repararem naquela pintura, porque aquilo lá foi uma pintura, como a gente trouxe a defesa. Se você for reparar bem, um minuto antes do gol, a bola do Palmeiras fez assim, foi até o Arias, ali na ponta, e o Flaco estava do lado de cá. Vai lá no meio. O Flaco estava do lado de cá. Daí o que aconteceu? A bola voltou de novo, daí estava o Marlon na direita, na esquerda, na esquerda do ataque, e o Andréas. Eles inverteram de posição quando eles trocaram a bola entre si. O Andréas avançou nessa, porque eles recuaram um pouco. O time do Bahia veio, abriu o espaço, o Flaco entrou, o Andréas viu o buraco, deu aquele tapa, aquilo lá é um tapa, né? Que ele deu um tapa. Ele deu um tapa pro Arias, que é um cara que é muito difícil de você tirar a bola dele, que ele carrega muito bem a bola. Fez o famoso overlapping, né? Do Coutinho, né? Que o cara passa a bola na corrida pro outro ali no ponto à frente. O Flaco atacou o espaço. Pô, aprende, Paulo, o Flaco daquele calcanhar e dali, cara, o Arias, ele coloca a bola com uma categoria, foi um show, foi uma aula aquele gol. Só fazer um comentário, hoje José Trajano, conhece o José Trajano, aquele senhorzinho já? Ele falou que a tocada de calcanhar do Flaco Lopes, bem como a tentativa de fazer gol de calcanhar do Everton Ribeiro, foram 2 homenagens ao Dr. Sócrates. Pô, homenagear esse cachaceiro, meu. Tenha paciência, acabou de tomar um uísque. Ele tem que falar isso, que vai falar quem? Da contratação do Diniz. Aliás, os nossos adversários estão de parabéns. Não esquece. Eles tiram técnicos bons e colocam pior. Não tem adversário, Paulo. Acabou, meu. Acabou. Aqui em São Paulo não tem adversário. Por muitos anos não vai ter. Você me desculpa, mas não vai ter. Não. Talvez o Bragantino, talvez o Mirassol, o Novo Horizontino, mas esses aí que vocês estão falando aí, que vocês estão pensando, não. Mas olha, vem cá uma coisa. Nós não podemos esquecer de falar o seguinte. Bom, eu dizendo para vocês, adorei, a Fonte Nova tá bonita pra caramba, cara, muito bacana. Tem uma falha de iluminação ali naquele canto onde era a defesa do Palmeiras no primeiro tempo. Você vê que tá bem mais escuro, que tem uns refletores ali queimados. Vocês não percebem que a TV compensa. A TV compensa. Do jogo, cheguei até a fazer um videozinho, tava bonito, impecável.
Depois do aquecimento já estava uma coisa, as áreas de goleiro, etc. E ali do lado de cá que vocês viram na TV, que era o contrário para nós, ali onde jogou esse menino Ademir, que a gente conhece bem ele, joga muito bem, né? Rápido pra caramba, do América Mineiro, do Atlético também, acho que foi. Até pensar em trazer ele pro Palmeiras. Ele sofreu também, cara, porque um cara leve, o campo ali parecia um charcão. Não estava enlameado, não estava esburacado, mas estava pesado, você via. E o Bahia cansou. Chegou ali pelos 20, 25. Quando o Abel trocou 3 de uma vez ali, o Everton Ribeiro saiu, acabou o Bahia. E para recompor, exatamente, a hora que ele botou ali o Felipe Anderson, botou o Sousa e botou o Evangelista, os caras mataram, acabou. O Bahia acabou ali. Acabou ali, não teve mais jogo no Bahia. Detalhe que eu tenho falado desde o começo, e Abel, se você escuta o Rooftop, da mesma maneira que a gente falou do Flaco e do Rock, tenta pelo menos jogar Evangelista, Marlon e Andréas, pelo menos uma vez. Porque ontem, quando eles jogaram os 3 juntos, o Palmeiras matou o meio de campo, até o Luigi jogou bola. Então, mas vamos dizer uma coisa para vocês, gente. Eu gostei demais do ambiente. A Fonte Nova tá bonita, é um lugar bonito, bem reurbanizado. A torcida do Bahia muito tranquila, uma postura bem camarada com os palmeirenses, todo mundo junto ali, são torcidas coligadas. Aí depois lá dentro, o grito cantou mesmo, né? E tinha bastante palmeirense e admirável a presença da Mancha Verde, o pessoal que vai daqui de São Paulo acompanhar todos os jogos. Admirável o pessoal da seccional da Bahia, do Salvador e outras. E depois eu conversei com pessoas lá fora, tinha um ônibus de excursão, familiares, com famílias, tudo, vindo de vários lugares do Nordeste, vi de Aracaju, vi de Juazeiro do Norte, vi de outros locais do Nordeste também, de Natal tinha gente lá em excursão, para ver o Palmeiras. Muita gente nordestina, não são só paulistas radicados lá. São nordestinos, nascidos, criados lá, alguns que viveram por aqui e voltaram. Muito bacana o ambiente, mas sinto muito, né? A gente não é um bom convidado, né? A gente vai lá e ganha.